Quadrilha que traficava munição dos Estados Unidos para o Brasil é desmantelada em operação conjunta. Em Massachusetts, fuga de brasileiro após detenção mobiliza força-tarefa em perseguição de cinema. Imigração. Juiz federal ordena que Texas suspenda a medida anti-imigrante ilegal. E Nova York quer alterar a lei para deportar criminosos. Principais atletas de fisiculturismo do Brasil participam como favoritos da maior competição do esporte nos Estados Unidos. E tem os detalhes do amistoso entre as seleções do Brasil e Estados Unidos, que vai rolar em Orlando, na Flórida. Com mais de 180 mil imigrantes brasileiros vivendo na região, Orlando se prepara para uma onda verde e amarela que deve inundar o estádio em junho. Olá, boa noite. Muito boa noite. Mais de 10 mil munições enviadas de forma clandestina para o território brasileiro foram descobertas em uma operação conjunta das polícias do Brasil e dos Estados Unidos. Os agentes deflagraram o esquema depois de 3 anos de investigação. A Eloá Orazen mostra pra gente que foram presos brasileiros na Califórnia e em Goiás. Os projéteis eram adquiridos nos Estados Unidos, colocados em containers e enviados em navio para o Porto de Santos, em São Paulo. O primeiro carregamento ilegal foi descoberto em 2021 e, a partir daí, foram iniciadas as investigações de tráfico internacional de munição nos 2 países. A polícia americana descobriu vários containers com armamento que seguiam o mesmo padrão. Quem coordenava todo o esquema no território americano era um indocumentado goiano que vivia na Califórnia. O imigrante foi preso. No Brasil, os agentes descobriram que o material ilegal era enviado para endereços de pessoas físicas que possuem registros de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador. As investigações resultaram na Operação Golden Gate, deflagrada hoje. 7 mandados de busca e apreensão foram realizados nas cidades mineiras de Goiânia e Trindade. 2 homens foram presos, acusados de pertencer à quadrilha. Munições de arma de fogo são produtos controlados e a importação necessita de autorização prévia do Exército Brasileiro. Os suspeitos tiveram seus registros de CAC suspensos e vão enfrentar acusações de organização criminosa e tráfico internacional de munições. Essa pessoa que é investigada nesse momento tentou burlar a Receita Federal Brasileira, colocando esses itens como itens pessoais de mudança de pessoa física, justificando o tamanho e o peso dos containers. Entretanto, isso chamou a atenção das autoridades e se desdobrou, uma operação que se desvelou um esquema de tráfico internacional de armas. É muito pouco provável que isso seja revertido, que isso acabe bem para essas pessoas, e sobretudo porque há também colaboração internacional e cumprimento de tratados. Em Massachusetts, um brasileiro foi destaque da imprensa americana depois de fugir da polícia e mobilizar uma mega operação de busca impressionante. Foram usados drones, helicópteros, cães farejadores e dezenas de policiais. É que esse brasileiro escapou de dentro de uma van policial enquanto era transferido de unidade. Depois, ele foi recapturado. A cidade de Waltham praticamente parou para acompanhar a fuga do brasileiro. Ele aproveitou que a van policial reduziu a velocidade numa rodovia em reforma para abrir a porta e sair correndo usando algemas e correntes na cintura. A polícia emitiu um alerta geral e, em minutos, uma força-tarefa com drones, helicópteros, cães farejadores e dezenas de policiais estava participando da caçada. O brasileiro foi recapturado 1 hora depois, quando um morador local o viu escondido em um estacionamento. O homem chamou a polícia e ofereceu cigarros ao fugitivo. Foi o tempo suficiente para os oficiais chegarem e prenderem o rapaz. Ele foi identificado como Vitor Moura Pereira, de 22 anos. O brasileiro tinha sido transferido no domingo para a cidade de Waltham depois de uma agressão a um policial em Framingham, Massachusetts. O brasileiro foi entregue para o ICE, a Polícia de Imigração, e deve ser deportado.
Mudando de assunto, começou hoje em Ohio o Arnold Classic 2024, a maior competição de fisiculturismo e fitness do mundo criada pelo lendário Arnold Schwarzenegger. E olha, neste ano tem pelo menos 10 brasileiros no páreo para a gente ficar de olho, viu? Todos, segundo os jurados, com grandes chances de vitória. O principal do time, que é a estrela, é o Ramon Dino, atual campeão do torneio e favorito ao bicampeonato. Já na categoria Wellness, tem destaque da paranaense Franciele Matos, que ficou conhecida no meio como a Ferrari humana, é que ela venceu as últimas 3 edições do Olímpia. Josué Fabiano é outro grande favorito. Ele se profissionalizou no esporte no ano passado e já chegou com tudo no circuito, vencendo a edição da América do Sul no campeonato e chegando no 3º lugar no Olímpia. E tem o Rafael Brandão, o principal nome do Brasil na categoria Open, a mais tradicional do esporte. Em 2022, ele ficou no top 10, mas no ano passado teve um grave quadro de dengue aí que afastou dos palcos. E tem muitos outros atletas brasileiros que se destacam nesse time, que ficou conhecido na disputa pelo nome Brazilian Chaos. A gente vai seguir acompanhando o torneio, que termina no dia 3 de março e com certeza com o Brasil no pódio. Certeza. E olha, depois do intervalo a gente mostra que a cidade de Nova York quer mudar as leis para poder deportar imigrantes que cometem crimes. E a gente mostra os detalhes da visita de Biden e Trump à fronteira no dia de hoje. Américas no ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Hoje, um juiz federal de Austin, no Texas, ordenou que o governo estadual suspenda imediatamente o controverso projeto de lei que permite à polícia prender pessoas sob a suspeita de serem imigrantes ilegais. Segundo o juiz, leis de imigração são de responsabilidade federal e não estadual. Por isso, as medidas do Texas deveriam ser consideradas inconstitucionais. O juiz ainda disse que se essas leis do Texas fossem mantidas, isso abriria precedentes para que outros estados também implementem leis próprias relacionadas à imigração, o que causaria um caos no país. As leis texanas entrariam em vigor na sua totalidade na próxima semana, segundo o governador Greg Abbott, para estancar a crise das travessias ilegais, que torna o estado um caos. E falando em fronteira, hoje Joe Biden e Donald Trump visitaram a região ao mesmo tempo, numa espécie de duelo pré-eleitoral, segundo analistas políticos. Os rivais escolheram cidades diferentes para as visitas. O presidente Biden esteve em Brownsville e o ex-presidente Donald Trump em Eagle Pass, em ambas divisas com o México. Essa foi a primeira visita de Biden à fronteira em 13 meses. Havia expectativa de que ele anunciasse uma medida executiva para resolver a crise na região, mas isso não aconteceu. Já Trump, visivelmente em campanha, apesar de ainda não ser o candidato oficial republicano, fez promessas nessa visita, como a realização de deportações em massa de imigrantes ilegais, caso seja eleito. Ambas as visitas foram recheadas de apoiadores e protestos contra os políticos. Hoje, a crise de imigração é um dos maiores problemas dos Estados Unidos. Segundo os eleitores, esse assunto aí deve dominar em muitas campanhas presidenciais. Uma pesquisa aponta que apenas 30% dos norte-americanos aprovam as políticas migratórias de Biden. Esse é o menor índice registrado até hoje nesse seu mandato. E em Nova York, o prefeito Eric Adams fez um anúncio que surpreendeu muita gente. Ele quer mudar as políticas de cidade-santuário para facilitar a deportação de imigrantes criminosos. O prefeito disse que essa é a melhor resposta que a Big Apple pode dar à crescente onda de violência cometida recentemente por requerentes de asilo. Olha, a repórter Carolina Camargo explica pra gente o que pode mudar. Depois de vários crimes violentos em menos de um mês envolvendo indocumentados, o prefeito de New York declarou em uma coletiva de imprensa que quer mudar as políticas que tornam a Big Apple um santuário para imigrantes. Essas regras impedem a parceria entre as polícias municipal e estadual com as autoridades federais. Eric Adams quer permitir que os oficiais locais voltem a colaborar com o ICE, a Polícia de Imigração, fornecendo dados e informações sobre os indocumentados criminosos. E com isso, acelerar o processo de deportação desses indivíduos. Organizações de defesa dos imigrantes condenaram as declarações do prefeito, alegando que isso fere a liberdade civil e que os indocumentados têm direito a processo e julgamento como qualquer outro cidadão.
A ideia dividiu opiniões de moradores e políticos, mas, por enquanto, Eric Adams não tem o apoio da maioria da Câmara Municipal para conseguir modificar as políticas da cidade santuário, que existem desde a década de 80. Já em Massachusetts, a polêmica é outra. O governo estadual quer transformar prédios de escritórios que estão vazios em abrigos para indocumentados. O primeiro centro improvisado desse tipo deve ser aberto no centro de Boston. A repórter Giovanna Locatelli mostra pra gente que a novidade não agradou todo mundo. O abrigo vai ser instalado em um prédio de escritórios aqui em Fort Point, na região nobre de Seaport, em Boston. O edifício tem mais de 8.500 metros quadrados e fica bem no centro da cidade. Ainda não há data prevista para ativação, mas a governadora Maura Healey tem pressa em abrir as portas do novo espaço o mais rápido possível. Para ajudar na crise de imigração de Massachusetts, que já abriga 4.000 indocumentados. A novidade dividiu opiniões. Alguns moradores foram radicais. Isto é ridículo, disse esta mulher que é vizinha ao prédio. As autoridades, por enquanto, estão preocupadas com a logística deste abrigo. O prédio não possui banheiros suficientes e tem apenas um chuveiro. Antes de ser transformado em um shelter, precisa sofrer adaptações ou incluir roteiros diários de transporte dos imigrantes para os centros onde eles possam se alimentar e tomar banho. São dificuldades que podem se tornar grandes problemas. Uma possível reforma no prédio vai significar muito dinheiro e tempo, algo que o governo não tem. E a outra opção, transporte diário, também vai precisar de verba pública, sem contar que os ônibus para os imigrantes vão afetar o trânsito local já comprometido. Por enquanto, sem levar em consideração os problemas logísticos, o custo deste novo centro improvisado já está estimado em $900 milhões nos próximos 2 anos. Algo que a oposição política da governadora Maura Healey já começou a questionar. Massachusetts está ficando sem dinheiro para a questão migratória. A verba aprovada no outono pelo Legislativo de $325 milhões se esgotou neste mês. No próximo bloco, especialistas alertam para os erros mais comuns cometidos na hora de declarar o imposto de renda. E atenção, o IRS está usando inteligência artificial para caçar quem tenta fraudar documentos para evitar o pagamento das taxas. O Tio Sam está fechando o cerco contra possíveis fraudes nas declarações de imposto de renda. O Departamento do Tesouro anunciou que está testando uma novidade através da inteligência artificial para identificar violações. O governo disse que está usando esse programa que rastreia padrões incomuns de transações e que já recuperou mais de $360 milhões só em 2023. Além de descobrir tentativas de pessoas de roubar do Tesouro através da declaração de imposto de renda, esse programa também ajudou o governo a realizar várias prisões. Segundo o IRS, as fraudes em impostos aumentaram muito desde o começo da pandemia. Em 2022, por exemplo, foi registrado o dobro de crimes fiscais em relação ao ano anterior. E falando em imposto de renda, o prazo final para a entrega das declarações é em menos de 2 meses. E se você ainda não realizou sua prestação de contas com o Tio Sam, aqui vão algumas dicas sobre como evitar os erros mais comuns na hora de preencher essa papelada. Preencher a declaração norte-americana é um processo bem complicado, até mesmo para os brasileiros que faziam o imposto de renda sozinhos lá no nosso país. O próprio IRS confirma que seu sistema precisa ser mais claro e acessível, mas enquanto isso não acontece, aconselha que se procure um contador para dar conta do recado, porque estão cada vez mais comuns pequenos erros que colocam toda a declaração no lixo. Hoje não existe um manual ou um guia de como você preparar o seu imposto de renda por conta. Mesmo porque cada indivíduo ou cada contribuinte fiscal ele tem uma particularidade. Enquanto um residente fiscal, por exemplo, ele declara uma renda originada dentro dos Estados Unidos, dependentes, também o seguro-saúde, um outro indivíduo pode declarar somente uma renda proveniente de um investimento, ou então uma renda originada no exterior, fora, dos Estados Unidos. Então, cada um tem uma particularidade.
E acredite, segundo o governo, entre os erros mais comuns estão enganos na hora de preencher nomes ou números, como o do Social Security. Outro erro comum entre os imigrantes é escolher tipos de status errados por falta de informação, ou então não adicionar corretamente seus dependentes por desconhecer as leis do país. Com isso, acabam muitas vezes perdendo chances preciosas de receber bons reembolsos. Você sabia, por exemplo, que pode receber $2.000 em créditos por cada filho que tem menos de 17 anos? Para os especialistas, é essencial ter ajuda profissional na hora de prestar contas com o Tio Sam, principalmente por 2 motivos: evitar erros e aumentar as chances de reembolsos. Você prestar atenção no momento da preparação do imposto de renda é muito importante também, quanto você contar com um profissional para lhe ajudar nisso. Principalmente para você evitar erros totalmente desnecessários que vão causar aí atrasos no processamento da sua declaração, multas, possíveis auditorias, e aí é uma dor de cabeça que você não precisaria estar passando. E já que a gente está falando de finanças, tem muita gente fazendo cálculos para pagar as mensalidades das faculdades que, claro, não param de aumentar. Por isso, planejar os estudos dos filhos de forma antecipada, enquanto eles ainda são pequenos, gente, é muito importante. Mas você sabe como fazer isso daí? A gente te dá algumas dicas agora. Quando se trata de economizar para a faculdade, os especialistas orientam 3 tipos de contas que os pais podem optar. A primeira é a conta poupança. Você deposita a quantia que quiser e pode usar o dinheiro a qualquer hora, sem penalidades nos saques. O problema é o rendimento, que é inferior a qualquer outra opção. A segunda, conta custódia. Essa conta é exclusiva para crianças. Não há penalidades para retirada enquanto os fundos forem usados apenas para os filhos. Os retornos são tributados à taxa de imposto. O terceiro é o programa 529. O dinheiro é investido durante um período longo, de anos. Se você direcionar os fundos para despesas educacionais, os lucros e as retiradas vão ser isentas de impostos. A 529 is a great tax advantage way to save and pay for qualified. Um 529 é uma ótima forma de vantagem fiscal para pagar despesas educacionais qualificadas, explica Tony Durkan, gerente de investimento. O especialista diz que esse programa só é vantajoso se for a longo prazo, por pelo menos 15 anos. Ele lembra ainda que o dinheiro que sobrar dessa conta poderá ser redirecionado para um plano de aposentadoria pessoal. E completa: cada estado é diferente, mas muitos estados oferecem uma dedução fiscal estadual atrativa para contribuições feitas para uma conta 529. For contributions made to a 529 account. No próximo bloco tem reportagem sobre um aliado do bem-estar que está na moda e pode trazer muitos benefícios à saúde física e mental. E tem também os detalhes do amistoso entre as seleções do Brasil e Estados Unidos, que vai rolar em Orlando, na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento: Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Já voltamos e com uma pergunta. Você tem o hábito de escrever como em um diário, por exemplo? Olha, essa ferramenta de bem-estar está cada vez ganhando mais popularidade. E segundo os especialistas, colocar as coisas no papel dessa forma pode trazer muitos benefícios, como melhorar o foco e ter maiores chances de sucesso nos seus planos. É um ato simples, escrever o que você está pensando ou sentindo, mas os benefícios de ter um diário são enormes, segundo os especialistas. Pode te ajudar a se tornar uma versão melhor de si mesma. Some people write for a few minutes every day, others weekly, others just when the inspiration strikes. O Dr. Sanjay Gupta, anfitrião do podcast Chasing Life, diz que o diário é uma ótima maneira de monitorar hábitos saudáveis e outros nem tanto. É como se descobrir melhor e, através disso, poder se analisar de uma forma mais profunda. Suddenly I had this map of my own life and I learned a lot about myself.
O médico diz que ele mesmo começou a escrever diariamente sobre seus hábitos alimentares e pensamentos. De repente, se deparou com um mapa detalhado sobre si e conseguiu corrigir erros que nem sabia que estava cometendo. It helped me learn how to best structure my days for success. Os especialistas dizem que escrever um pouco todos os dias sobre a sua vida e sobre si pode ajudar na saúde do corpo, melhorar o foco e a produtividade, trabalhar sentimentos e aprimorar a saúde mental. Research has shown journaling regularly. Pesquisas têm mostrado que escrever regularmente em um diário traz benefícios importantes, incluindo alívio do estresse, redução da ansiedade e reforço das suas próprias qualidades pessoais positivas, diz o médico. E se você quer aderir a esse movimento, mas ainda não sabe como começar, aqui vai uma dica. Faça o chamado Diário de Gratidão e passe a escrever pelo que você é grato no dia a dia. Isso pode te ajudar a identificar os pontos positivos da vida e já melhorar a saúde mental. A gente muda de assunto para falar de uma história que está comovendo moradores de Ohio, em Cincinnati. É que a cidade se uniu para ajudar um veterano e a esposa dele que foram despejados da casa e agora estão morando na rua. Eles vendem pulseiras de miçanga para ganhar dinheiro, mas nas últimas semanas essa história foi parar na internet e agora tem uma legião de pessoas comprando esse artesanato exclusivo. Todas as pulseiras que faço são feitas à mão com muito carinho. Às vezes acordo às 4h30 da manhã e fico até às 10h30 da noite, diz Kim Goff. Ela e o marido vendem as pulseiras por qualquer preço que as pessoas podem pagar e algumas vezes as entregam de graça apenas para fazer alguém sorrir. Eu já dei 50 pulseiras de graça porque tenho fé em dias melhores, desabafa Kim. Ela e seu marido Bob estão sem moradia desde julho do ano passado. O veterano de guerra conta que toma 9 remédios por dia e que recebe ajuda do exército. Mas por causa da crise econômica, eles perderam a casa. A americana Diana England viu o casal junto, vendendo as pulseiras. E mesmo sem ter onde morar, eles estão unidos e distribuindo amor e carinho para as pessoas nas ruas. Ela colocou a história nas redes sociais e em menos de 24 horas, milhões de pessoas viram e comentaram que queriam ajudar. Tem sido uma loucura. Todo mundo me pergunta onde eles estão porque querem comprar as pulseiras. Nossa comunidade decidiu abraçar a causa deles e ajudar esse casal que precisa de solidariedade. Bob mandou um recado à comunidade. Obrigado a todas as pessoas em Cincinnati pelos conselhos. Nós vamos seguir em frente e tudo vai melhorar. For their help, advice, whatever it is. Agora é hora da previsão do tempo. Vamos dar uma chegada aqui no nosso telão com a gente para dar uma checada nas temperaturas. Olha, previsão de sol entre nuvens na região de Boston, Nova York e também Washington. Em Norfolk continua a mesma coisa, mas a chuva começa em Charlotte, chegando até Atlanta. Na Flórida, a previsão para amanhã é de pancada de chuva ao longo do dia em Jackson e Miami, mas já na costa oeste do estado, previsão de sol aparecendo um pouquinho também entre nuvens. Em New Orleans a gente tem chuva aí que começa forte, já mínima de 60. Essa chuva segue em Houston, mínima de 53 nessa região. Em Brownsville a gente tem tempo encoberto. San Antônio, sol entre nuvens com mínima de 50, máxima de 77. El Paso, o sol vai brilhar aí o dia inteiro, não tem previsão de nuvens, mínima de 46. A mesma coisa em Albuquerque, a máxima nessa região de 66. Phoenix, a máxima não passa de 80, mínima de 53. A chuva volta em Los Angeles com mínima de 54, a mesma coisa em São Francisco, mínima de 47, mais frio nessa regiãozinha aí. Em Las Vegas, sol entre nuvens com mínima de 53, máxima de 70 graus. E olha, a seleção brasileira vai fazer 2 amistosos nos Estados Unidos. As partidas estão programadas para março e junho. O primeiro confronto é contra o México, no Texas, e o segundo contra os Estados Unidos, na Flórida. A repórter Carla Marinho traz agora para a gente todos os detalhes dessas partidas. A data do primeiro jogo já foi confirmada, dia 8 de março, mas o estádio onde esse amistoso será realizado no Texas continua em aberto. O local deve ser anunciado na próxima semana para desespero da torcida brasileira, que já anunciou que quer acompanhar a partida. O segundo amistoso pré-Copa América será no dia 12 de junho
contra os Estados Unidos. A bola vai rolar no gramado do Camping World Stadium, aqui em Orlando, na Flórida. O Brasil ainda é visto como uma referência. Então, os Estados Unidos, por mais que seja uma potência em vários esportes, para não dizer em todos os esportes, no soccer, né, no nosso futebol, eles ainda estão pegando tração, ainda estão numa crescente. Então, ter a seleção brasileira aqui para um amistoso contra a seleção deles, né, vai ter um impacto enorme aqui na região de Orlando, já na rede social, nas comunidades aqui perto de Lakeland, onde a gente está, né, o nosso clube, as pessoas que trabalham com futebol também, o Lakeland United, todo mundo já está sentindo o impacto desse jogo. Brasil e Estados Unidos não se enfrentam desde 2018, mas a seleção canarinho entra em campo com grande vantagem. Afinal, o time acumula 18 vitórias contra apenas uma dos adversários americanos. Com mais de 180 mil imigrantes brasileiros vivendo na região, Orlando se prepara para uma onda verde e amarela que deve inundar o estádio em junho. Os ingressos já estão à venda. Os preços variam entre 93 e 983 dólares. Eu sinto que esse amistoso e o Brasil, há 10 dias de estrear na Copa América, indo a Orlando, é um indício de uma coisa que a gente vem vendo e ouvindo já há um tempo, de que pensando na Copa do Mundo daqui a 2 anos, a seleção brasileira pode ter Orlando como a sua casa, o que, convenhamos, faria todo sentido, né? O crescimento da comunidade brasileira nessa região, ele é expoente. Alguns times de futebol, como o Flamengo, recentemente estiveram em Orlando, usam as instalações. Em termos de estrutura, então, não precisa nem falar, né? Orlando tem aeroportos excelentes, um dos melhores dos Estados Unidos. Orlando tem uma capacidade hoteleira muito boa e está acostumada a grandes eventos. Então, me parece, essa é a impressão que eu tenho, que esse amistoso Brasil e Estados Unidos num grande estádio como o Explorer Stadium, essa passagem do Brasil vai servir até como um teste, pensando já em Copa do Mundo, quem sabe Orlando se tornar a casa do Brasil na Copa daqui a 2 anos. Bom, tá dado o recado para a torcida, todo mundo comprando os ingressos para ver a seleção jogando. E é com essa reportagem que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje, pessoal. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora, então, com mais uma edição da Superprodução Jezabel. Boa noite. Boa noite.